A Polícia Federal brasileira se destaca como um farol da lei e da ordem, encarregada de defender a justiça e proteger a nação. Tornar-se um agente da Polícia Federal não é apenas uma escolha de carreira, é um chamado para servir e proteger. É um caminho carregado de responsabilidades, exigindo integridade inabalável, coragem e um compromisso inabalável com os princípios da lei. Os agentes da Polícia Federal são os guardiões de nossas fronteiras, os sentinelas contra o crime organizado e os protetores dos direitos humanos. Seus deveres são diversos e desafiadores, variando da investigação de crimes financeiros complexos ao combate ao tráfico de drogas e ao terrorismo. O edital número 1, DGP-PF, de 15 de janeiro de 2021, serve como documento norteador para os aspirantes a agentes da Polícia Federal. Este edital descreve as regras, requisitos e etapas do processo seletivo, proporcionando aos candidatos uma compreensão clara do caminho a seguir. Um dos aspectos cruciais detalhados no edital são os critérios de elegibilidade que os candidatos devem atender para se candidatar à vaga. Esses critérios normalmente incluem requisitos de nacionalidade, qualificações educacionais, limites de idade e outros fatores considerados essenciais para o cargo. Por exemplo, os candidatos geralmente devem ser cidadãos brasileiros, possuir carteira de motorista válida e atender a padrões específicos de saúde e físicos. O edital também esclarece a estrutura do processo seletivo, que geralmente compreende várias fases. Essas fases podem incluir um exame escrito, testes de aptidão física, avaliações psicológicas, exames orais e verificações de antecedentes. Cada etapa é projetada para avaliar diferentes aspectos da adequação de um candidato para o cargo, garantindo que apenas os indivíduos mais qualificados sejam selecionados. Entender os requisitos específicos e a estrutura geral do processo seletivo é fundamental para o sucesso. Os candidatos são aconselhados a revisar meticulosamente o edital, prestando atenção a cada detalhe para garantir que atendam a todos os pré-requisitos e estejam bem preparados para os desafios que os aguardam. Essa abordagem meticulosa fornecerá aos candidatos uma base sólida sobre a qual construir sua estratégia de preparação. A parte acadêmica do concurso da Polícia Federal é abrangente, cobrindo uma ampla gama de disciplinas destinadas a avaliar a aptidão intelectual e habilidades analíticas. Esta seção inclui língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direitos humanos, informática, contabilidade e finanças. Cada assunto apresenta seus próprios desafios. A língua portuguesa testa regras gramaticais, interpretação de texto e habilidades de escrita. Direito constitucional e administrativo exigem conhecimento jurídico do Estado e administração pública. Direito penal e direitos humanos focam em crimes, penas e convenções internacionais. Informática avalia computação básica e segurança de rede. Contabilidade e finanças analisam demonstrações financeiras e esquemas de lavagem de dinheiro. Dominar esses assuntos exige um plano de estudo bem estruturado e gerenciamento eficaz do tempo. Dominando o português, gramática, interpretação e atualidades. A parte de língua portuguesa do concurso da Polícia Federal é frequentemente considerada uma das mais desafiadoras, exigindo que os candidatos demonstrem alto nível de proficiência em gramática, interpretação de texto e redação. Esta seção normalmente cobre uma ampla gama de tópicos, incluindo conjugação de verbos, sintaxe, pontuação, semântica, gêneros textuais e eventos atuais. Os candidatos devem ter um forte domínio das regras gramaticais e ser capazes de aplicá-las com precisão em vários contextos. Eles devem ser capazes de identificar e corrigir erros gramaticais, analisar estruturas de frases e entender os meandros da gramática portuguesa.
A interpretação de texto é outro aspecto crucial desta sessão, exigindo que os candidatos extraiam significado de textos complexos, identifiquem os principais argumentos do autor e analisem as relações entre as diferentes partes de um texto. Isso envolve entender os gêneros textuais, identificar informações implícitas e explícitas e interpretar a linguagem figurada. Além disso, o exame geralmente inclui questões relacionadas a eventos atuais, testando a consciência dos candidatos sobre importantes questões sociais, políticas e econômicas no Brasil e no mundo. Os candidatos precisam se manter atualizados sobre os assuntos atuais por meio de fontes confiáveis de notícias e ser capazes de analisar e interpretar artigos de notícias, editoriais e artigos de opinião. Dominar a seção de língua portuguesa exige prática consistente, exposição a uma variedade de textos e um profundo conhecimento das complexidades do idioma. Desvendando as complexidades jurídicas, direito constitucional e administrativo. O direito constitucional e administrativo formam a base do sistema jurídico brasileiro, e um forte conhecimento dessas disciplinas é crucial para aspirantes a agentes da Polícia Federal. O exame normalmente cobre uma ampla gama de tópicos dentro dessas disciplinas, incluindo a estrutura do Estado brasileiro, direitos e garantias fundamentais, a organização da administração pública, atos administrativos, licitações e responsabilidade administrativa. Os candidatos devem demonstrar um conhecimento aprofundado da Constituição brasileira, seus princípios e sua aplicação em vários cenários. Eles devem ser capazes de analisar as disposições constitucionais, interpretar doutrinas jurídicas e aplicar os princípios constitucionais às situações da vida real. O direito administrativo, por outro lado, enfoca o funcionamento da administração pública, a relação entre o Estado e seus cidadãos, e as regras que regem a conduta dos servidores públicos. Os candidatos devem estar familiarizados com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam a administração pública no Brasil. Eles também devem entender os diferentes tipos de atos administrativos, seus efeitos legais e os procedimentos para contestá-los. Dominar o direito constitucional e administrativo exige uma abordagem sistemática de estudo, incluindo a leitura de livros didáticos, análise de doutrinas jurídicas e prática com questões de provas anteriores. Direito penal e direitos humanos, pilares essenciais da justiça. O direito penal e os direitos humanos são disciplinas interligadas que desempenham um papel fundamental na defesa da justiça e proteção das liberdades individuais. Para aspirantes a agentes da Polícia Federal, um profundo conhecimento dessas disciplinas é fundamental. O exame normalmente cobre uma ampla gama de tópicos dentro do direito penal, incluindo o conceito de crime, elementos de um crime, tipos de crimes, penalidades, processo penal e crimes específicos relevantes para o trabalho da Polícia Federal, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos. Os candidatos devem demonstrar um conhecimento aprofundado do Código Penal brasileiro, seus princípios e sua aplicação em vários cenários. Eles devem ser capazes de analisar crimes, identificar os elementos que constituem um crime e entender os diferentes tipos de penas que podem ser impostas. Os direitos humanos, por outro lado, focam nos direitos e liberdades fundamentais inerentes a todos os seres humanos, independentemente de sua nacionalidade, etnia, gênero, religião ou qualquer outra condição. O exame normalmente cobre convenções internacionais de direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como sua incorporação ao sistema jurídico brasileiro. Os candidatos devem estar familiarizados com os princípios da universalidade, indivisibilidade, interdependência e inalienabilidade dos direitos humanos. Eles também devem entender